Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro da família. Que tenhamos um domingo de muita paz, de muita harmonia. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho. O trabalho na visão espírita. O conceito de trabalho, de acordo com o dicionário, genericamente o vocabulário trabalho pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. O trabalho, porém, é lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da espécie pela reprodução. O homem vê-se coagido à obediência à lei do trabalho. O trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço de ordem material física, mas também intelectual, pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte, da ciência. Muito diferente da força aplicada pelo animal, o trabalho no homem objetiva a transformação para melhor das condições e do meio onde se encontra situado. Quer dizer, para melhorar, essas condições do meio onde se encontra situado, desdobrando a capacidade criativa de modo a atingir as altas expressões de beleza e da imortalidade, libertando-se paulatinamente das formas grosseiras e primárias em que transita para atingir a plenitude da perfeição. No passado, porém, o trabalho se apresentava para as classes nobres como uma desonra, sendo reservado apenas aos braços escravos que se encarregavam de todas as tarefas, de modo a que os dominadores se permitissem a ociosidade brilhante, podendo-se valorizar os recursos dos homens pelo número de escravos e servos de que podiam dispor. Mesmo a cultura da inteligência era transmitida não raro por homens ferreteados pela escravidão. E o desenvolvimento das artes, das atividades domésticas, encontrava-se em posição subalterna de servilismo desprezado, conquanto indispensável. A lei do trabalho, porém, impõe-se a todos, e ninguém fugirá dela impunemente, deixando de ser surpreendido mais adiante. A homem algum é permitido usufruir os benefícios do trabalho de outrem sem a justa retribuição, e toda exploração imposta pelo usuário representa cárcere e algema para si mesmo na sucessão das existências inevitáveis a que se encontra impelido a utilizar. Sendo o trabalho uma lei natural, o repouso é a consequente conquista a que o homem faz jus para refazer as forças e continuar em ritmo de produtividade. O repouso se lhe impõe como prêmio ao esforço despendido, sendo-lhe facultado o indispensável sustento nos dias da velhice, quando diminuem o poder criativo, as forças e a agilidade na execução das tarefas ligadas à subsistência. No Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 1, da lei divina ou natural, na pergunta 621, diz o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Também na parte 3, no capítulo 3, da lei do trabalho, a pergunta 674 diz: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E a resposta: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Pergunta 675. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a lei divina, a lei natural está na consciência. O trabalho é uma lei divina,
logo está na consciência. E é uma lei que devemos fazer, que devemos concretizar, né? Que devemos respeitar para evoluirmos. Na pergunta 678, Kardec questiona: em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Resposta: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Pergunta 683. Qual o limite do trabalho? Resposta: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, o limite do trabalho vai caber à força de cada um, até onde aquele indivíduo é capaz de exercer aquele trabalho, tanto materialmente, com a força física, quanto intelectual também. Na pergunta 685, tem o homem o direito de repousar na velhice? Resposta: sim, que a nada é obrigação, senão de acordo com as suas forças. Então, é lógico que ele não vai poder fazer, como eu falei anteriormente, mais do que a sua força lhe proporciona. Se a força dele já não é mais compatível com aquelas atividades, é lógico que vai lhe caber o repouso. Falando sobre o trabalho da espiritualidade, tem um trecho no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, capítulo 7, Socorro Espiritual, quando o espírito Alexandre fala sobre trabalhar nos primeiros minutos da madrugada. E André Luiz relata que os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos, a maioria de natureza inferior, trajando roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços, cuja importância se adivinhava. E Alexandre responde: há sempre que fazeres urgentes, no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Então, o que ele está falando aqui já é o trabalho espiritual, que ele não cessa, nem de dia, nem de noite, e alguns são mais absorvidos à noite. Então, ele diz aqui: há sempre que fazeres urgentes, no auxílio aos irmãos da crosta. Então, os espíritos eles estão trabalhando o tempo inteiro, o tempo todo, né? Eles estão sempre em serviço. Em João, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Então, nessa parte de João, é quando ele fala, né, quando Jesus fala que Deus continua trabalhando e ele trabalha também. Então, o trabalho faz parte de quê? Da lei divina. O trabalho no universo ele é incessante, não pode parar. E Jesus diz aqui que ele também não parava de trabalhar, mesmo no sábado, que eles pregavam que o sábado, o sétimo dia, tinha que descansar. Mas não era assim para Jesus. Jesus dizia: eu trabalho o tempo inteiro, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Kardec fala sobre os trabalhadores da última hora. No item 2 das Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros, onde diz que o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça
ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor. Então aqui ele diz do trabalho dos obreiros da última hora, dos trabalhadores, que eles estavam sempre ali apostos para o trabalho. Né? Quando eles não estavam ainda evoluídos o suficiente, certos trabalhos ainda não lhe eram permitidos, ainda não lhe eram favoráveis, que é o salário. Então eles começaram a receber esse salário quando esse labor já estava mais adiantado, mais progressivo. Né? Então eram trabalhadores que não estavam adormecidos, eles estavam aguardando em trabalho. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho, e a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, e será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo. Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas da preguiça. Esse não quis, né? Então, quer dizer, aquele que não quis trabalhar, aquele que preferiu a preguiça, a ociosidade, esse não vai conseguir se enquadrar, né? Quando ele diz, que dizer então daquele que ao invés de empregar suas horas no labor útil, destinam a praticar atos culposos, blasfemando de Deus, derramando o sangue de seus irmãos, lançando a perturbação nas famílias, abusado da inocência alheia. Que será desse? Basta ler a dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até ao fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não, o Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então tem tempo para isso, né? Os obreiros são de última hora, mas eles não estão parados. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Henri N. Paris, 1863. E cito uma frase do livro Orações de Chico Xavier, de Carlos Abacelli. Mães que sofrem. Pensando no sofrimento das mães que perderam filhos, é que eu vou para reuniões. Não raro sinto-me sem forças físicas. O corpo quer ficar em casa, mas não posso deixar me esperando aquelas senhoras que vieram de longe. E ele parte para o trabalho, né? Ele está cansado, tem vontade de ficar em casa, mas o que fala mais alto? O dever a cumprir, a responsabilidade do trabalho assumido. Outra frase de Chico. Ociosidade. A ociosidade é um abismo. Quem não procura ocupar o seu tempo tem o espírito tomado pelos pensamentos oriundos de mentes enfermas. Precisamos nos ocupar o dia todo.
sendo úteis aos nossos semelhantes, cuidando da casa, do jardim, da lavagem de roupas, da varredura do quintal. A mente desocupada traz doença para o espírito. Então, irmãos, o trabalho faz parte da lei divina. Então, ele está intrínseco na nossa consciência. Precisamos do trabalho. A ociosidade, como disse Chico aqui, traz doença para o espírito, nos coloca em situação de enfermidade moral e intelectual. E também física, né? Porque o nosso corpo fica como? Atrofiado, né? Sem forças, sem resistências. Então precisamos sim trabalhar, tanto na parte material, físico-intelectual, porque necessitamos desse progresso para o plano espiritual, também levamos esse progresso para o plano espiritual e precisamos trabalhar espiritualmente, porque faz parte da nossa evolução espírita, da nossa evolução espiritual. Então, irmãos, eu espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês a importância da lei do trabalho. E agora vocês vão ficar com um vídeo breve, só para nos aguçar um pouquinho mais a reflexão, né? As nossas reflexões do dia a dia, tá? E que vocês tenham um domingo de muita paz, de muita luz, um domingo bastante proveitoso e uma semana iluminada. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, hoje e sempre.